Nós estamos aqui hoje para um bate-papo sobre gestão, liderança, desenvolvimento organizacional e desenvolvimento humano com um dos times educacionais da Nortus. Eu sou Miriam Codem, sócia fundadora da Nortus e também educadora que faz parte desse time. O que vamos conversar aqui hoje com esse time, que é especialista em desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional, soluções contemporâneas, produtividade, comunicação, influência, estruturação de equipes, estruturação de empresas, liderança, é sobre os principais aspectos que envolvem transformação comportamental e transformação organizacional. A Nortus, ela é especialista em soluções contemporâneas para essas transformações. Já impactamos centenas de empresas e milhares de pessoas por meio dessas soluções. Também temos programas socioambientais dentro do nosso universo social e temos um universo científico que é responsável por medir essas entregas, o quanto de fato nós conseguimos atender a esse desenvolvimento, tanto de pessoas quanto de organizações. Para começar esse bate-papo, eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria que 4 de vocês, me ajudassem com ela. A pergunta é o seguinte: quais os impactos que os comportamentos de gestores e gestoras podem gerar dentro das organizações com relação à direção estratégica? E eu gostaria que, para a gente começar essa interação, Bruno, tu podes começar a trazer a tua perspectiva sobre esse aspecto? Claro. Toda a nossa jornada com relação ao desenvolvimento humano, ela precisa ter a direção estratégica como um elemento muito importante, porque é ela que vai fazer com que no coletivo a gente consiga ter sinergia, juntar as forças e a partir disso construir um comportamento que prospere e faça com que a gente evolua tanto dentro do ambiente profissional, no ambiente pessoal, na sociedade e no planeta que a gente atua. Então, olhar para a direção estratégica nessa perspectiva faz com que a gente construa, né, dentro desses impactos, primeiro, um ambiente seguro para que as pessoas possam, de fato, expressar a sua, a sua fortaleza, a sua máxima potência no dia a dia, que a partir desse ambiente seguro a gente consiga desenvolver um ambiente que engaja e a partir disso a colaboração, né, seja um produto de todo esse movimento e que no final todo esse ambiente traga de fato satisfação, onde a gente consiga colocar o nosso propósito e a partir disso desenvolver todo o movimento evolutivo de uma pessoa integral, olhando na perspectiva, né, individual, coletiva e de todos que fazem parte dessas organizações. Por isso que olhar para a direção estratégica é fundamental e verificar o quanto no dia a dia isso é cultivado no ambiente próximo. Então, aqui a perspectiva da direção, estratégica que tu estás trazendo é que o cuidado com o comportamento de gestores e gestoras, nós precisamos olhar para os comportamentos de uma forma integral também. É como esses comportamentos podem impactar, né, eles impactam, né, mas, no sentido de a importância de que a gente faça esse olhar realmente, de uma forma Exato. mais integral. Exato, porque a gente não vai desassociar, né. Então se a gente está bem no ambiente de trabalho, a gente vai conduzir boas relações em casa, tendo boas relações em casa, tu vai ter umas boas relações com os seus vizinhos, com seus pares, no teu relacionamento, e todo esse ambiente ele se torna integral, né. Então isso é o que a gente tem buscado influenciar muito os gestores para essa perspectiva, né, quebrando um pouquinho, né, o mecanicismo aonde a gente separava, né, o profissional do pessoal, né. Isso está cada vez mais, se tornando uma leitura que não colabora para as pessoas e para os ambientes de alta performance. Aline?
Eu gostaria também de te escutar com relação a como tu vês o impacto dos gestores, dos comportamentos dos gestores e das gestoras na concretização da direção estratégica das empresas. Ótimo. Escutando um pouco do que o Bruno traz, né, eu também faço essa reflexão de que a gente precisa criar esses ambientes seguros. E quando a gente pensa nesse impacto da direção estratégica, a gente também precisa considerar a clareza dessa direção, né? Porque a gente vê muito isso acontecendo dentro das organizações, o quanto impacta positivamente para tudo isso que o Bruno trouxe. Essa inclusão, esse vida pessoal, vida profissional, em casa, social acontecendo, as pessoas se expressando, as pessoas contribuindo. Mas o contrário, ele também existe, né. Então, quando a gente percebe esses gestores com falta da clareza ou até a organização não tendo clareza da direção estratégica, o quanto isso impacta no comportamento dos gestores e automaticamente no comportamento das equipes deles. Então a gente percebe, empresas aonde esses comportamentos ficam muito voltados para o resultado, mas que realmente eles nem sabem para onde esse resultado está Uhum. direcionando, né, ou tem que ser direcionado. Então acredito que é o equilíbrio da gente conseguir desenvolver esses gestores a ponto de ter cada vez mais clareza, para que eles também consigam trazer essa clareza para as equipes, e assim gerar os resultados saudáveis, que também vai trazer o que o Bruno colocou da colaboração, do engajamento, dessa perspectiva da aderência a essa cultura organizacional, que é o que a gente vê acontecendo a partir da clareza da direção Uhum. estratégica. Tu estás trazendo uma perspectiva bem importante. O comportamento que os gestores e as gestoras têm está diretamente conectado, ligado ao quanto de clareza eles têm sobre a direção estratégica da empresa. Com certeza. Essa é o primeiro, né, na Norte a gente fala muito de da gente praticar a perguntatividade, né, ter essa clareza, a gente co-criar e saber exatamente quais são os elementos dessa direção estratégica, o que compõe, é só o que estão nas paredes da empresa, né, viver esses valores, realmente, ter essa cultura, tanto dentro quanto fora da empresa, isso gera os comportamentos direcionados para os resultados, mas que a organização precisa para evoluir. Bem, Gilberto, gostaria de te escutar também com relação a essa o que tu enxergas de impactos que os comportamentos de gestores e gestores podem ter na direção estratégica? Bom, se a direção estratégica convida e nos aponta o caminho a ser seguido, e os gestores estão fazendo um trabalho que é a mobilização de todas as pessoas que estão na operação realizando as suas atividades, a forma como eles se comportam dá o tom, dá o ritmo, a forma como eles se comportam cria um ambiente emocional, né? E, como a gente costuma dizer dentro da formação de gestão contemporânea, as emoções criam o comportamento e os comportamentos criam os resultados. Portanto, a forma como os gestores agem, literalmente, cria um ambiente de como as pessoas devem se sentir, ou como as pessoas irão se sentir. Um ambiente em que elas podem aprender, que elas podem colaborar, um ambiente que elas podem criar, um ambiente que elas podem prototipar. É completamente diferente de um ambiente que não admite erro, de um ambiente punitivo, de um ambiente estressante, com muitas cobranças. Então, veja, são comportamentos diferentes que os gestores podem ter. Isso vai modificar a forma como as pessoas estão se sentindo e vai modificar, então, a partir da forma como eles se sentem, como eles irão se comportar e, portanto, os resultados. Logo, o comportamento dos gestores influencia o comportamento das pessoas e o resultado das organizações. Agora nós já trouxemos um pouco mais de complexidade aqui para nossa resposta, para o nosso bate-papo, já puxando alguns aspectos que a gente vai conversar depois, que é sobre estrutura, como a estrutura também impacta no comportamento, né, das pessoas. Mas vamos escutar um pouco o Val também, Valdeci, com relação a essa mesma questão. O que que tu podes nos trazer, Val? Miriam, em linha com o que já foi dito anteriormente aqui, eu queria só reforçar e acrescentar aqui 2 pontos. Primeiro é o seguinte: os gestores hoje, todo gestor, toda gestora são influenciadores.
trazendo uma metáfora aqui contemporânea dos mundos atuais. Então, eles são referência, porque eles são vistos o tempo todo. Então, as equipes, às vezes, elas não entendem totalmente a direção, mas elas entendem o comportamento dos seus gestores e das gestoras. E eles vão seguir os seus gestores e suas gestoras. Então, em uma escala menor, a gente tem esse pequeno micro-universo ali, e que os gestores são a referência. Se o gestor for para um lado, a turma vai ir, até pelo efeito manada, provavelmente vai seguir. Outro ponto importante aí, conectando assim, que é comportamental também, mas está associado à questão da ação. A gente, na Nortus e na formação, a gente fala muito que a estratégia, a direção estratégica está na ação, naquilo que é feito. Então, um comportamento fundamental do gestor e da gestora é trazer a prática, né? Porque a estratégia nada mais é do que um plano, um sonho, um desejo. Mas é a prática que vai concretizar, né? Como você colocou na pergunta. Como é que concretiza? Na prática. E na prática implica que eu preciso também ir lá na ponta, acompanhar os times, ir no Gemba, como os orientais falam, né, aonde as coisas acontecem, e porque lá a estratégia vai estar se concretizando. Então, eu tenho que também ser exemplo, como foi dito anteriormente, e isso reforça aí toda essa lógica dessa cadeia. Então, o comportamento do gestor e da gestora é fundamental para que o time tenha uma direção e o time concretize com ações práticas aquilo que foi desenhado, sonhado, elaborado num grande coletivo. Seriam esses 2 pontos. Então, aqui a gente trouxe alguns aspectos bem importantes, antes de eu passar para o nosso próximo bate-papo, o quanto o gestor e a gestora, o comportamento de gestores e gestoras impacta diretamente na produtividade, que impacta diretamente nos resultados, que vai impactar diretamente no plano, o quanto a estrutura também da organização, que acabou o Gilberto trazendo numa perspectiva, também vai contribuir com essa concretização e com os tipos de comportamentos dos gestores e gestoras, a clareza da direção também impacta no comportamento, e o quanto o comportamento impacta no comportamento das equipes, para que elas sejam influenciadas a concretizar a direção da empresa.